A caminho do voto. Agora na Sagres. E a partir de agora, recebendo aqui no estúdio o candidato ao governo de Goiás pelo PCB, Marcelo Lira, na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo nas eleições 2018. Candidato, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todas e todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Marcelo, começar falando nessa entrevista sobre as ações de campanha, né? A gente conversou com o senhor antes, ainda durante a pré-candidatura, né? Pré-campanha. E agora, liberadas as ações de rua, como é que está sendo a estrutura do PCB? Como é que o partido vai levar a candidatura do senhor aos eleitores de Goiás? O Partido Comunista Brasileiro é um partido pequeno, do ponto de vista da sua estrutura. No entanto, tem uma militância bastante engajada e é essa militância que vem tocando a campanha, seja nas atividades de rua, seja junto aos movimentos sociais. Portanto, as nossas discussões, os nossos debates têm sido estruturados a partir disso, a partir da difusão do nosso programa e a partir do diálogo direto com movimentos sociais e com os trabalhadores e trabalhadoras que queiram contribuir com esse programa. E qual o tamanho da militância, Marcelo? Bem, nós temos hoje diversos coletivos, além da estrutura do partido, dos militantes do partido. Nós temos alguns coletivos que contribuem muito, tanto com os debates quanto com o próprio processo de difusão do programa e diálogo e debate com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos o coletivo feminista classista Ana Montenegro, que faz uma discussão sobre a questão da mulher na sociedade, principalmente a mulher trabalhadora, negra da periferia. Nós temos a União da Juventude Comunista, que temos, principalmente nas instituições de ensino secundário e superior, que nos ajuda bastante acerca do debate e das questões fundamentais da juventude. Nós temos o coletivo LGBT Comunista, que também faz um debate importante dentro de todas essas questões postas na sociedade, principalmente acerca da LGBTfobia. Temos a Unidade Classista, que faz um debate acerca da concepção de sindicato, um sindicato autônomo e classista, desatrelado a essa estrutura de Estado que nós temos hoje. A gente acompanha as outras chapas, as outras candidaturas, que tem uma estrutura bem maior, né? De diretórios, de comissões provisórias dos partidos, e dinheiro também, de fundo eleitoral, de doações. Como é que qual foi o trabalho até agora do PCB? O que deu para visitar? Que municípios deu para visitar? E a estratégia do PCB diante dessa dificuldade de estrutura? Sim, o Partido Comunista Brasileiro é um partido que não trabalha com nenhum tipo de relação com empresas, com nada disso. E, ao mesmo tempo, devido a essa concepção que preserva a sua autonomia frente a esses setores privados que querem fazer dos partidos de aluguel, também devido às últimas reformas eleitorais que tivemos no país, não temos acesso a fundo partidário, a fundo eleitoral. Nosso tempo de televisão será de 7 segundos, uma coisa absurda, numa disputa que se pretende democrática, mas dentro da nossa concepção nós temos avançado, principalmente na região metropolitana de Goiânia, temos conseguido alcançar aí todas as cidades da região metropolitana dentro da nossa agenda e temos construído diálogos dentro das regiões do estado de Goiás e, a partir disso, construindo algumas visitas nos espaços onde nós estamos presentes, principalmente. Como eu disse, nós temos diversos coletivos, além do partido, e esses coletivos estão presentes em diversas cidades do estado. Vocês não têm acesso aos fundos eleitoral e partidário. Isso ocorre porque vocês não têm parlamentar no Congresso Nacional. Exatamente. Ao longo desses últimos anos, os partidos tradicionais, essas oligarquias que estão no poder há décadas, criaram uma legislação que se autobeneficia. Então, quanto mais presença você tem na instituição, mais recursos você recebe do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo de televisão. Por isso, nós vemos essa relação promíscua dos partidos tentando fazer alianças a qualquer custo, alianças eleitorais a qualquer custo, para aumentar seu tempo de televisão. Nós não fazemos esse tipo de coisa por uma questão programática.
E essa legislação é uma legislação que vem na contramão de tudo aquilo que a classe trabalhadora deseja. A população hoje vive um descrédito muito grande com relação à política, e a tendência, devido a essa legislação que beneficia essas oligarquias, é que esses mesmos se reelejam e continuem se perpetuando no poder. O PCB trabalha contra essa legislação ou tenta usar os mecanismos que ela dá, tentar eleger deputados estaduais, nessa eleição, deputados federais, para tentar ter esse acesso, né? Como é a estrutura hoje de chapa proporcional do partido? O PCB é contrário a esse tipo de legislação, que é uma legislação restritiva, é uma legislação antidemocrática e antipopular, porque ela impede qualquer tipo de transformação. Ela até tem algumas mudanças, mas mudanças de nomes. Nós vemos claramente na política local, no estado de Goiás, em que um ruralista que negocia lá 17 bilhões de perdão aos seus pares, sendo apontado como mudança para o estado. Ou seja, alguém que esteve lá na lista da Odebrecht como vaqueiro se propondo a uma mudança num cenário em que a classe trabalhadora está completamente descontente com a política. E nós tentamos, de alguma maneira, construir as nossas alternativas, respondendo a sua pergunta, principalmente estruturando os nossos coletivos, ou seja, tentando ampliá-los, tentando alcançar espaços onde nós estamos, também o nosso partido, e as nossas atividades são nas ruas, são a partir dos movimentos. Mas tem candidato a deputado estadual, deputado federal? Temos os Como candidatos. É que está as chapas, né? Temos os candidatos. Temos a Andriele, que é uma jovem, uma militante jovem, que está disputando a deputada federal. Temos o Matheus, que é um militante LGBT, que está disputando a candidatura estadual. Temos a Magda Borges, que é a nossa candidata ao Senado. Temos a Bruna Venceslau, que é a nossa vice. Então, nós apresentamos uma chapa completa do PCB para disputar esse processo, mas nós sabemos as dificuldades da disputa. Então, nosso objetivo é sempre o objetivo de educador social, é o partido como educador social, e nosso programa tenta, de alguma maneira, trazer isso, ou seja, aprofundar os debates, trazer as questões fundamentais do Estado, mas nós sabemos as grandes dificuldades, das imensas dificuldades que é eleger, seja deputados estaduais, federais, ao Senado, ou o próprio governador, devido à desigual disputa. Sobre as propostas, Marcelo, estamos conversando com Marcelo Lira, candidato do PCB ao governo de Goiás. Sobre as propostas, uma questão que está sendo muito debatida pelos outros candidatos é a regionalização do desenvolvimento econômico do Estado. Tem muitas diferenças entre a produção de uma região para outra, em torno do Distrito Federal, Nordeste e Norte do Estado. O que o PCB pensa sobre isso? Bem, o PCB tenta entender as particularidades dessas regiões, né? Ou seja, nós vivemos em um estado extremamente desigual, do ponto de vista político, econômico, sociocultural, até do ponto de vista da estrutura de educação, cultura, lazer, esporte. E portanto, nós propomos um tipo de intervenção que consiga dialogar com essas particularidades. Então, nós tentamos aprender qual é o arranjo produtivo, mas não só produtivo, sociocultural também, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é deixado de lado, como uma forma de criar possibilidades de desenvolvimento dessas localidades, dessas regiões. Nós trabalhamos muito com a concepção que os institutos federais trabalham, que é justamente estruturar tipos de sistema educacional que dê conta e que responda a essas necessidades. E no nosso programa, inclusive, os institutos federais, mas também as instituições superiores de ensino, estadual e federal, têm um papel fundamental, que é justamente elevar a escolarização, criar mecanismos de desenvolvimento desses arranjos produtivos e socioculturais, tentando aí, de alguma forma, criar possibilidades sustentáveis de desenvolvimento que fuja a essa lógica do agronegócio que insistentemente os governos vêm fazendo ao longo das últimas décadas. Bom, mas então o PCB avalia que essa questão da regionalização ou a intensificação do desenvolvimento econômico de alguma região tem que estar ligada à educação, a instituições de educação que vão proporcionar, inclusive, a
a possibilidade que aquela região se desenvolva economicamente? As instituições educacionais elas têm um papel fundamental, né? Ou seja, não existe instituição educacional sem objetivo, sem função social. Toda instituição educacional ela tem uma diretividade, ela tem uma institucionalidade. Portanto, toda concepção de ensino faz parte de uma política econômica. A questão é o que nós queremos dessas instituições. Os institutos federais nascem com esse propósito. Se pegarmos a lei de criação dos institutos federais de 2008, claramente nós vemos uma concepção que dialoga com os arranjos produtivos e socioculturais locais e regionais, como forma de fomentá-los e desenvolvê-los. E não somente uma lógica de elevação da escolaridade e formação técnica que sirva a uma lógica tecnicista. Mas não é o governo do Estado que vai expandir ou não essa rede de institutos, né? Não, porque são institutos federais. Pois é. No entanto, o senhor é candidato ao governo do Estado. Sim, no entanto, o Estado pode colaborar com a consolidação e o fortalecimento dessas instituições, seja da UEG, seja da UFG, apesar de serem instituições federais, no caso da UFG e dos institutos federais, o governo do Estado pode colaborar com esse processo. Nós vimos claramente ali no campus Goiânia um processo bastante complicado, ou seja, nós vivemos lá um problema de falta de espaço. E ao invés do governador prezar pela construção de uma instituição superior como é o IFG, que trabalha com diversos níveis de ensino, modalidades de ensino, e oferecer aquele espaço que foi entregue de presente ao Açaí, ele preferiu privilegiar a especulação imobiliária e esse grande capital e não um instituto importante para o Estado e que pode cumprir um papel desenvolvido. O senhor está falando do antigo Cefet, né? Aquela região ali que é perto do Parque Mutirama. Exatamente. Sim, Cileide. Em relação ao agronegócio, a minha dúvida é a seguinte, sendo contra o agronegócio, qual é a opção que vocês imaginam que haveria para a produção de alimentos em alta escala, já que o mundo precisa de muito alimento e isso tem que ser produzido em alta escala? Bem, nós precisamos ter clareza de que o agronegócio é um modelo extremamente nocivo à sociedade brasileira e também à sociedade goiana em diversos sentidos. No sentido econômico, ele é nocivo porque ele concentra e centraliza poder econômico. Ou seja, do ponto de vista político, ele concentra e centraliza poder político. Não por um acaso nós temos o vaqueiro Ronaldo Caiado, da Odebrecht, em primeiro lugar nas intenções de voto. Isso não é o acaso. Isso tem direta relação com o agronegócio. Ele é nocivo do ponto de vista sociocultural, porque destrói a diversidade e a riqueza sociocultural que existe no Estado, expulsando comunidades tradicionais, quilombolas, a partir do momento em que se avança as fronteiras agrícolas. Ele é nocivo do ponto de vista das relações de trabalho. Nós temos acompanhado os casos de trabalho análogo à escravidão, principalmente nesse tipo de estrutura produtiva. Ele é nocivo do ponto de vista ambiental, porque destrói completamente a biodiversidade do estado de Goiás. Então vejam que, ao contrário do que a propaganda diz, não se trata de um modelo a ser seguido. Nós defendemos um tipo de concepção ou uma transição a um outro modelo, que é o modelo da agroecologia. Um modelo fundamentado na agricultura familiar, no incentivo ao pequeno e médio produtor, que trabalhe dentro de uma concepção de soberania alimentar. É isso que nós defendemos. E é um equívoco acreditar que o agronegócio ele produz em larga escala para alimentar a população. Esse não é um discurso verdadeiro. Mais de 60% da produção dos alimentos que chega à nossa mesa são alimentos produzidos pela agricultura familiar no Brasil. O agronegócio está voltado à produção de grãos que são exportados. Não tem nenhuma relação com a alimentação, com a soberania alimentar efetivamente. Tem uma outra lógica, que tem um peso nas contas, na balança comercial brasileira. No entanto, nós temos que avaliar que tipo de desenvolvimento nós queremos. Nós queremos esse tipo de economia que concentra e centraliza poder e que coloca um ruralista
como possibilidade de mudança ao Estado, ou nós queremos outras alternativas? Pois é, mas aí o Brasil deixou de importar arroz, deixou de importar feijão, né? E mesmo as exportações, elas estão contribuindo de alguma forma com a fome em outros locais do mundo. Quer dizer, o mundo hoje precisa de muito mais produção de alimentos do que se produz para dar conta da fome que tem mundialmente. O senhor acha que só essa produção pequena escala de agricultura familiar ela é suficiente para matar a fome do mundo? Sim, nós acreditamos que sim. É um tipo de agricultura sustentável. Nós vivemos em um país bastante rico do ponto de vista dos seus recursos naturais, que dependendo de como for utilizado, pode sim ser produzido em larga escala. Inclusive temos aí diversos elementos, inclusive fazendas que produzem orgânicos em larga escala. Não é o modelo que defendemos, porque nós enfrentamos o latifúndio. No entanto, é possível. O orgânico de larga escala vocês não defendem? Não, porque nós não defendemos a grande propriedade. Nós acreditamos que numa sociedade que se pretenda democratizante, a grande propriedade ela acaba sendo um elemento de poder, de status dentro dos mais diversos contextos que cria distorções, como nós vemos hoje. Nós temos claramente aí o vaqueiro da Odebrecht, o Ronaldo Caiado, que defende a PL do veneno. Por que o senhor chama ele de vaqueiro? Não é uma forma de... É o vaqueiro da Odebrecht, né? Pois não é, vaqueiro... É o Odebrecht. Então. Não, pois é, o senhor está chamando ele de vaqueiro da Odebrecht. O senhor não está sendo preconceituoso com o vaqueiro? Não, porque não fui eu que dei o apelido, foi a Odebrecht que deu. Mas o senhor é que está usando, nunca vi mais ninguém usar essa expressão de vaqueiro da Odebrecht para o Ronaldo Caiado. Eu acho que é importante não esquecermos do que nós passamos recentemente na história do país e que esses candidatos, essas oligarquias, tendem a trabalhar com o esquecimento. É importante relembrarmos aos trabalhadores e trabalhadoras o que significam esses candidatos. Qual o seu passado político? E qual o problema de ser vaqueiro? Não vejo nenhum problema em ser vaqueiro. Estou apenas aqui difundindo e tentando informar os nossos ouvintes acerca de um apelido dado por uma grande empresa a um senhor que recebia, pelo menos de acordo com os principais veículos de comunicação do país, caixa 2 para suas campanhas. Não vejo nenhum problema em ser vaqueiro, pelo contrário. A divulgação de caixa 2 ela é questionável, Marcelo. O que é público e está nos dados do TSE é caixa 1, né? O caixa 2 ele não houve ainda uma comprovação, né? Sim. Marcelo, qual é a avaliação que o senhor faz sobre o debate nesta campanha, sobre os temas relacionados aos LGBT? O senhor citou, por exemplo, um grupo relacionado ao PCB que discute esse tema. Nenhum outro candidato fala disso. Por quê? Bem, nós vivemos em um tipo de sociedade em que essa questão é um tabu, né? Inclusive é tratada como doença por muitos setores e muitas instituições. Nós do PCB temos o coletivo LGBT comunista, em que nós trabalhamos dentro das nossas discussões com a plena igualdade e com a plena liberdade sexual, inclusive, em que a orientação sexual é um direito, como qualquer outro, que deve ser garantido pelo Estado. Como candidato ao governo, o que o senhor propõe nesse sentido, nesse tema? Bem, nós temos um candidato, que é o nosso candidato a deputado estadual, o Matheus, que é um militante LGBT comunista, e nós propomos, dentro das discussões que estamos fazendo, que as instituições minimamente garantam o acesso, a permanência e a possibilidade, inclusive, desses setores que são discriminados pela sociedade, inclusive assassinados muitas vezes, devido a essa cultura de ódio que aí está, que possibilitem o acesso, por exemplo, à escolarização, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas sofrem preconceitos dos mais diversos, são expulsos desses espaços, inclusive da própria família, e são obrigados a viver na rua, a se prostituírem. Nós propomos formas de intervenção a partir do Estado em que se garanta políticas efetivas para que essas pessoas tenham acesso à escolarização e tenham acesso ao mundo do trabalho, que é fundamental. A política é o que nesse sentido? É uma cota? É forçar as instituições a manterem os estudantes lá? Não seria mais um trabalho de conscientização, de combate ao preconceito, à discriminação?
Eu acho que podemos trabalhar dentro das duas linhas. Nós podemos adequar as instituições para que elas, de fato, garantam a efetividade dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, seja que orientação sexual tenha, mas voltado especificamente ao LGBT, porque nós vivemos em um país em que assassinam o LGBT. Nós não podemos ignorar isso. Então, as instituições precisam dar resposta, o poder público precisa dar resposta a isso, criando mecanismos que possibilite, de fato, o acesso à escolarização, a permanência dentro das instituições educacionais, o acesso ao mundo do trabalho. E se uma das possibilidades for as cotas, que se crie cotas. Em instituições de ensino? Em todas as seria? Instituições. E é uma questão fundamental também incluir essas discussões nos currículos escolares. Os currículos escolares precisam fazer esse debate, precisa ser construído esse debate. Mas as cotas seriam onde? Seriam para quê? Para que tipo de seleção tem que ter cota na visão do senhor para LGBT? Na universidade, na busca por emprego, onde seria? Eu penso que em todas as instituições. Se nós pensarmos na escolarização, é importante fazermos esse debate de como possibilitar, criar bolsas, criar alternativas para que o público LGBT, os trabalhadores e trabalhadoras LGBT possam avançar e elevar o seu nível de escolarização, e também no mercado de trabalho, criar possibilidades para que, de fato, os trabalhadores e trabalhadoras LGBT possam trabalhar, seja em que emprego for, sem que sejam submetidos a situações vexatórias, a situações de preconceito. 7h53, estamos conversando com o candidato pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, ao governo de Goiás, Marcelo Lira. Só voltar à questão do agronegócio, o senhor condenou o agronegócio. Como governador, se o senhor for eleito, o que o senhor faria para incentivar, então, a agricultura familiar, desincentivar o agronegócio, candidato? Eu penso que o governador tem um papel fundamental nesse processo. Apesar de haver muitos ideólogos que falam que o Estado não deve se envolver na economia, inevitavelmente isso ocorre, seja para beneficiar um setor, seja para beneficiar outro. Hoje nós temos claramente um tipo de Estado que beneficia o agronegócio, seja pela isenção de impostos, seja por políticas direcionadas a partir de bancos, seja por diversos mecanismos. Nós, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, nós defendemos que, primeiro, nós devemos canalizar os esforços do Estado de planejamento e organização para a agricultura familiar. E uma das possibilidades efetivas de fazer isso é criando créditos para o pequeno e médio produtor, e não para o grande produtor que o utiliza de maneira abundante, sem nenhuma contrapartida à sociedade, mas fundamentalmente criando um tipo de política fundamentada na reforma agrária. Nós temos que encarar esse problema no Estado, ou seja, fazer uma reforma agrária efetiva das terras improdutivas e também das terras em que haja trabalho análogo à escravidão. Acho que nós temos que fazer esse debate, aprofundar esse debate, e a partir dessa reforma agrária, em que se estatiza a terra e o planejamento e a organização desse processo produtivo esteja nas mãos dos trabalhadores, podemos então pensar em outro modelo produtivo. Então é possível sim que o Estado fomente esse processo e passe então a direcionar os seus esforços de administração e organização e de intervenção na economia para outro tipo de modelo produtivo que não o agronegócio. Pois é, pelo menos um terço do PIB de Goiás vem do agronegócio. E aí, como é que o senhor faria para imediatamente, recuperar esse recurso e o Estado não perder riqueza? Bem, e geração de emprego, claro. Claro, eu acho que essa questão ela é fundamental, a geração de empregos. O modelo do agronegócio é um modelo que gera pouquíssimos empregos. Ele é um modelo que trabalha com uma lógica de expansão do exército industrial de reserva, ou seja, o aumento progressivo do número de desempregados, justamente para pressionar os salários para baixo. E para criar um tipo de estrutura produtiva em que esse trabalhador tenha baixa escolarização, e aí nós entendemos muito do desastre da educação no estado de Goiás, justamente porque a baixa escolarização, a baixa formação, ela responde a essa concepção.
e em que boa parte desses trabalhadores que aí estão acabam sendo jogados no mercado informal. Então vejam que não é um modelo que responde a um tipo de política voltada à garantia de emprego. Pois é, mas isso é um equívoco. Se é pouco, vai perder inclusive esses poucos. Não necessariamente. A partir do momento em que nós trabalhamos com outro modelo produtivo, que é a agricultura familiar, que é uma agricultura que emprega muito mais, principalmente se ela for estruturada a partir de uma política de Estado, nós teremos, então, a possibilidade de ampliação do emprego, com garantias efetivas dos direitos trabalhistas. Esses candidatos que aí estão, Ronaldo Caiado, Zé Eliton, Daniel Vilela, todos eles votaram a favor da reforma trabalhista, uma reforma que retira direitos dos trabalhadores, nos mais diversos aspectos. Incentiva o desemprego e incentiva a informalidade. E vejam, esses candidatos estão comprometidos com o agronegócio e por isso votaram nessa reforma. Votaram também na emenda constitucional número 95, que retira gastos, que proíbe gastos do Estado em educação, saúde, em políticas voltadas à elevação da qualidade de vida do trabalhador. Então, no nosso entendimento e na nossa avaliação, esse modelo do agronegócio não é um modelo que condiz com as necessidades do trabalhador e da trabalhadora. E, portanto, nós não trabalhamos com essa concepção, não defendemos essa concepção do agronegócio e entendemos que é possível um outro modelo produtivo que garanta efetivamente emprego e qualidade de vida ao trabalhador, que é a agroecologia. Qual o modelo de país comunista que o PCB se identifica? Bem, o comunismo nunca existiu, né? O que nós vimos ao longo da história foram tentativas de construção do socialismo e essas tentativas não foram bem-sucedidas ou foram bem-sucedidas parcialmente. São experiências com muitos problemas. A União Soviética, a própria China, são países que tiveram muitos problemas nesse processo. O PCB defende o poder popular. O PCB defende a concepção de que não é possível construir o socialismo a partir do poder concentrado no Estado, como, em via de regra, esses países fizeram. Nós defendemos que o poder seja descentralizado nos órgãos de democracia direta. É isso que nós chamamos de poder popular. Ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras, seja nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, de lazer, de cultura, a partir de conselhos populares criados, em que os mandatos são imperativos, inclusive, isso significa que esse representante pode ser retirado a qualquer momento por aqueles que o elegeram, eles próprios possam gerir os seus processos. É isso que o PCB defende. Então há uma diferença histórico-cultural, qualitativa, muito grande daquilo que propomos e daquilo que até então existiu como tentativas de experiências, que tem lá os seus êxitos em alguns aspectos. No entanto, tem muitos problemas do ponto de vista da construção. Então, nós não reivindicamos essas concepções como concepções de socialismo ou como concepções de poder popular. Nós entendemos que são experiências que devem ter aprendizados históricos, no entanto, não são concepções com as quais nós trabalhamos e defendemos. Candidato ao governo pelo Partido Comunista Brasileiro, Marcelo Lira. Candidato, obrigado pela presença aqui na Sagres 730, a nossa conversa. Falamos antes na pré-campanha, agora também com campanha na rua. Bom dia ao senhor, bom trabalho. Obrigado. Agradeço, então, ao Rubens, a Cileide, a todos e todas as ouvintes que nos acompanharam nesse momento. Aproveito a convidar a todos para que acessem as nossas páginas, acessem o nosso programa na internet e estabeleçam um diálogo conosco, seja com os militantes do PCB, seja com os nossos coletivos, porque a partir disso, a partir da organização dos trabalhadores efetivamente, é que nós podemos, de fato, apontar para transformações que condizam com os problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Tem site, redes sociais, qual é o acesso? Onde é que o ouvinte vai buscar mais informações? Sim, você pode procurar lá PCB Goiás, que vai dar diretamente na nossa página. Facebook, tudo? Facebook, pode procurar a Unidade Classista Goiás, pode procurar a União da Juventude Comunista Goiás,
que terão acesso às nossas páginas, às páginas dos coletivos, inclusive dos candidatos, a minha página particular ou a página dos demais candidatos do Partido Comunista Brasileiro.